Em outra tradução diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu abençoar. Amém? Pode sentar-se. Aleluia. Pessoal que está em pé aí, agora tem lugar aqui na frente. As crianças entraram, tem lugares vagos aqui na frente. Peço que se acomodem, por favor. Gente, eu estou muito feliz. Aleluia, eu estou muito feliz. E se eu estou feliz, eu fico imaginando o coração de Deus. Se eu, cheio das minhas falhas, cheio dos meus problemas, estou feliz, eu fico imaginando o coração de Deus. Eu estava ali chorando, vendo a mocidade cantar. Eu fiquei imaginando o coração de Deus, porque, sabe, pastor Adalberto, eu lembro de... Obrigado, meu filho. Eu lembro de março de 2016. Quando nós iniciamos a caminhada aqui, com o povo valente que já estava aqui, seguindo a obra do Senhor, e nós chegamos juntos para poder aprender, contribuir, crescer e ver hoje essa mocidade aqui, ver a Privatinha, que era uma menininha que escorria a meleca, está cantando aqui na frente. Escorria, eu vi, sua mãe limpando teu nariz, eu vi, você era novinha. Hã? A Laurinha, desse tamanhão maior que eu já, gente. E via Deus fazendo a obra. Essa pregação não pode ir para o ar, tá bom, irmãos? Eu falei da meleca da minha irmã lá, não posso falar essas coisas. E aí, ver o que Deus está fazendo na vida da igreja, ver a juventude hoje toda envolvida, ver como é que eles estavam hoje pela manhã, eles estavam durante a semana ensaiando, se organizando, preparando, brigando, amando, chorando, orando, jejuando, coisa de crente, né, Fê? Coisa de crente, né, Johnny? Cadê o Johnny? Está aqui também. Os nossos líderes da Rede Jovem, Johnny e Maria Fernanda. Deus abençoe muito a vida de vocês. Se você quer participar disso tudo que aconteceu aqui junto com os jovens, é só procurar o Johnny e a Maria Fernanda, que são nossos líderes da rede de jovens da nossa igreja. E ver Pâmela dirigindo o culto, o Luciano está até com desarranjo. Pela esposa, está aqui dirigindo o culto pela primeira vez no altar, né, diante da igreja. A Bárbara, pensei que a Bárbara ia sair correndo ali, tadinha, tão nervosa que ela estava, mas também servindo ao Senhor. Pessoas que, como eu e você, muitas vezes somos tidos como improváveis. Pessoas que as pessoas olhavam para nós, né? Olhava para você e maneava a cabeça, e Deus vai e confunde o inferno com a tua vida, querido. Vamos aplaudir Jesus por causa disso. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Aleluia. E meu coração se enche de alegria, até porque eles são puxa-saco. Eles convidaram logo eu para pregar nesse culto. E eu fico feliz porque cada pastor ele tem um tipo de palavra. Gente, eu posso começar falando de oferta. Eu vou terminar falando de batismo do Espírito Santo, de chamado, de conversão, de discipulado. Eu só falo disso. Toda minha pregação vai para esse campo. E domingo passado eu preguei que eu vou pregar hoje, só que o tema era outro. Mas você vê como é que eu prego sempre a mesma pregação. Sempre a gente fala da mesma coisa, porque o que sai pela boca é o que queima no coração, amém? É o que está cheio no nosso coração. E eu estou muito feliz por vocês me terem convidado para estar ministrando a palavra do Senhor. A igreja no culto, promovido ao Senhor pela Rede Jovens, então também aos jovens da igreja. E em cima do texto, em cima do tema do culto que os irmãos me passaram, que é uma pergunta que a gente quer lhe fazer. A pergunta é: você é transformado ou conformado? E eu não tenho nada com isso, Deus falou com eles, eu estou debaixo da direção. Pergunta para a pessoa do seu lado: ei, você é transformado ou conformado?
Aleluia. Porque são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. E esse texto que nós lemos de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, principalmente o versículo 2, onde nós vamos nos ater hoje, ele nos leva a refletir sobre isso e entender qual é a consequência de eu ser uma coisa ou de eu ser outra coisa. Porque, irmãos, quando eu tomo uma decisão e faço alguma coisa, junto a essa decisão e essa ação de fazer, eu tenho consequências, sim ou não? Mas quando eu tomo a decisão de não fazer, eu também tenho consequências. Então eu tenho que começar a me perguntar qual é a consequência que eu estou disposto a assumir. Qual é a consequência baseada na minha ação de fazer ou não fazer, eu estou disposto a receber como bônus ou como ônus. E aí o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Roma. E era uma igreja que tinha alguns conflitos. Porque a igreja tem conflito, amém ou não amém? Igreja tem gente, onde tem gente tem conflito. E onde tiver muita gente tem muito conflito. Então glória a Deus que nós estamos tendo bastante conflito. Porque nós estamos caminhando em crescimento diante do Senhor. E quando Paulo escreveu essa carta, a Bíblia é muito atualizada, né? Esse negócio de ter que atualizar a Bíblia é coisa de herege. A Bíblia é muito atualizada. Porque quando a gente vai olhar para os dias de hoje, irmãos, cada notícia que chega, cada situação que a gente toma conhecimento, que alguém nos conta, que a gente vê numa reportagem, a gente lê na internet, cada informação que chega até nós, a gente começa a perceber o seguinte: Jesus está às portas, irmãos. Vou voltar porque o irmão lá entendeu, mas Jesus está às portas, irmãos. As coisas, os dias estão muito difíceis. Os dias estão muito maus. A pais matando filhos, filhos matando pais. O ser humano vem cometendo tanta atrocidade que, se a gente for pensar 10 anos atrás, coisas que estão acontecendo hoje, para a gente eram assim, é impossível de acontecer. Eram coisas atrocidades que eram inimagináveis. E hoje está se tornando até comum, não normal. Porque existe também uma diferença de comum e normal. Comum é porque começa a acontecer com frequência e o povo acha que todo mundo está fazendo é comum. Isso é ser comum. Ser normal é estar estabelecido pela norma, pelo critério, pelo ensino, pelo fundamento. Então pode ser comum, mas nunca será normal, o que o mundo está vivendo hoje. E essas coisas que o mundo está vivendo hoje refletem na igreja. E a igreja, por outro lado, tem que começar a refletir mais ainda o evangelho de Cristo no mundo. Então a gente vê pai matando filho, filho matando pai. Mas pastor, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que no fim dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E é o que nós temos observado. E se estamos observando isso é porque estamos nos fins dos tempos. Por isso eu afirmei que Jesus está voltando. Ele está à porta. E ele pode voltar agora para todos nós, ou agora para um de nós. E aí, a forma dele voltar é ele que vai resolver. Como diz o pastor engraçado da internet, que eu gosto muito: se a sua senha tocar agora, filho, ele voltou para tu. Agora, se a trombeta soar, ele voltou para a igreja toda. E aí, eu fiquei refletindo nesse tema que os irmãos me passaram. E baseado nesse texto que a Bíblia nos deu, que o Senhor nos deu, o mundo nessa condição, irmãos, o último censo que foi feito há alguns anos atrás, declarou que a nação brasileira tinha mais de 40 milhões de pessoas que se declaravam evangélicos. Isso há alguns anos atrás, há quase 10 anos atrás. Não posso considerar então que passamos de 50 milhões de evangélicos no nosso país. Glória a Deus, amém ou não amém? Se declaram evangélicos, mas olha só, 50 milhões se declarando evangélicos, e cadê o impacto disso na nação? Porque parece que a conta não fecha. Como eu posso ter 1/4 da nação se declarando servos e servas do Senhor, discípulos e discípulos de Jesus, e a nação cada dia mais afundada no lamaçal do pecado, como a gente tem observado? Em relação à palavra da Bíblia, a gente olha para os princípios da Bíblia, os fundamentos da palavra do Senhor, e faz a comparação com a nação onde nós vivemos, e as atitudes que estão acontecendo na nossa nação. A gente não consegue ver a ação do poder do Espírito Santo impactando a nação através dos 50 milhões de crentes que tem nesse lugar.
Irmãos, a gente tem feira cristã, inclusive acho que hoje está terminando uma feira cristã ali. Uma feira cristã que foi investido e movimentado milhões de reais. Uma feira que recebeu milhões de pessoas. Milhões de crentes, de evangélicos passaram por ali, né? A igreja, a palavra, nunca foi tão fácil propagar o evangelho. Porque antes eu pregava esse sermão aqui para vocês, e para eu levar essa mesma palavra a outras pessoas, eu tinha que me deslocar geograficamente para um lugar, eu tinha que estar em outro tempo em algum lugar, e eu ia ministrando. Irmãos, eu estou pregando aqui, e se tivesse uma live ali, quem estivesse no Japão poderia estar assistindo instantaneamente a mesma pregação. Se a gente terminar aqui, quando encerrar, e pegar a pregação e postar no canal da nossa igreja no YouTube, e está disponível para o mundo inteiro acessar e receber a palavra. A facilidade de pregar o evangelho está muito grande. A velocidade da informação corre muito rápido, mas a gente não vê o impacto disso na nossa nação. A gente está aqui, olha, em 2016 chegamos aqui, e as 12 pessoas estavam aqui, os 12 heróis da fé, glória a Deus, aleluia, e esses homens e mulheres nos ajudaram a caminhar com o Senhor, e hoje temos aqui pessoas, e onde não tem mais lugar para colocar, glória a Deus, mas a nossa comunidade continua sendo assolada. É bem verdade que na sua vida muita coisa mudou, mas olha só, gente, quantos anunciadores do Evangelho da Paz nós temos aqui? E ao olhar para o lado, a gente vê pessoas ainda passando necessidade, a gente vê pessoas ainda se perdendo no pecado. Ah, pastor, mas elas não querem. Amém, mas você tem dito, tem orado, tem ensinado? A gente começa a olhar, e aí começa a pensar o seguinte: pastor, não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que o evangelho está muito raso. Não, perdão, vou retirar o que eu falei. Não é o evangelho, a palavra de Deus está rasa, pelo contrário. Deixa eu refazer a frase. A forma como temos oferecido o evangelho está muito rasa. Está chegando ao ponto da barganha. Você pode até se converter e pode continuar nessa sua vida que você vem vivendo. Você pode continuar vivendo da maneira que você vem caminhando. E aí, irmãos, tem coisas que eu não posso falar, mas que eu fico assustado em saber e entender. E quando vou pesquisar, realmente reconhecer que é verdade. Homens e mulheres que se dizem convertidos, e a gente não vê a transformação do evangelho, como aconteceu na minha vida e como aconteceu na sua vida. Amém? Amém. Aconteceu na sua vida, amém? E está acontecendo, amém? Porque o processo porque para nós metodistas, esse processo de santificação, por exemplo, ele não é um evento, ele é um processo. Como assim não é um evento? Você vem a um culto desse, cheio da presença do Senhor, a juventude envolvida com a missão, coração queimando, essa geração tem lenha para queimar, amém? Aleluia! E esse culto poderoso que o Senhor está ministrando no nosso coração, aí você se sente impactado, emocionado, e aí você vai, levanta a tua mão, aceita Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus, aleluia, nós vamos celebrar. E aí tu levantou a mão, aceitou Jesus, e aí você, se fosse um evento, você automaticamente não pecaria mais, você automaticamente pregaria a palavra, você automaticamente amanhã seria a igreja da segunda-feira no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Glória a Deus, mas normalmente não é assim que acontece. Pode acontecer? Pode, já viu acontecer? Sim. Mas como é que é o normal? O normal é você aceitar Jesus hoje e amanhã falar assim: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Porque eu de fato, eu levantei a mão, fui lá à frente, recebi a oração, porque eu quero mudança. Mas eu olho para mim, eu não tenho conseguido mudar. E você começa a sua guerra interior na segunda-feira, pós-culto conversão, ou na quarta-feira, ou depois da célula, após a conversão, tu começa a sua guerra interior de eu quero transformar, mas não tenho conseguido. E você pede ajuda, os irmãos começam a entrar em contato contigo, os líderes de célula começam a entrar em contato com você, as pessoas da célula começam a entrar em contato com você, e vão querer te buscar, vão querer te inserir na célula, e você vai um dia, no outro dia você não quer ir mais, e você no outro dia quer, e vai virar crente, e no outro dia você não sabe mais, não tem certeza, e você fica nessa
nessa nuance de querer ou não querer, e aí tu consegue vir ao culto da semana, e depois tu consegue vir ao culto da segunda-feira, daqui a pouco você consegue começar a vir à escola dominical, e mais você vai caminhando, e quanto mais você caminha para a palavra, para a presença, você percebe que muita coisa precisa ser mudada. E você vai nesse processo de entendimento, arrependimento, confissão de pecados, se libertando dos pecados, e a cada dia que a palavra se renova, você vai entendendo a palavra, vai abrindo mão de pecado, vai entrando na cruz, permanecendo na cruz, e vai transformando a sua vida num processo que no meio dele tem quedas, que no meio dele tem desânimo, que no meio dele tem fome, tem sede, tem frustrações. Porque o pastor não é lá esse pastor todo, essa igreja não é lá essa igreja toda, esse irmãozinho, essa irmãzinha não é lá esse irmãozinho, essa irmãzinha toda, mas você percebe que você também não é, então estamos todos juntos no mesmo barco, e Jesus está comandando esse barco, e dele não posso pular, eu vou seguir, amém ou não amém? Isso é processo, que começa hoje, só termina quando Jesus voltar. Para nós metodistas é isso, santidade, santificação, é um processo até que Cristo volte. Só que a gente vê, principalmente na mídia, pessoas com testemunho esquisito e fala que se converteu, e tu fica feliz, e tu converteu, mas tu não vê mudar a postura, tu não vê mudar o comportamento, você não vê a pessoa mudar o testemunho. O fruto do novo convertido é igual ao fruto de antes de convertido. Não se vê uma transformação na vida da pessoa, ou seja, não se vê uma mudança de direção. E aí, a primeira coisa que eu quero falar com você então, a partir disso, é que o apóstolo Paulo falava para a igreja de Roma, olha só, é necessário mudança de entendimento. E essa mudança de mente de Romanos 2,12, lá no grego chama-se metanoia. Metanoia é transformar. É mudar a forma. Mudar a forma de pensar, de agir. Paulo está falando para a igreja, porque a igreja de Roma era uma igreja que tinha dois públicos. Tinha os judeus que se converteram ao cristianismo, e por causa disso trazia toda a tradição judaica para dentro do cristianismo. Todos os costumes, todas as leis mosaicas, toda a interpretação literal da lei veio para o cristianismo através da conversão dos judeus. Tinha um povo assim na igreja de Roma. E por outro lado, na igreja de Roma tinha os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus, que se converteram à pregação do evangelho pela própria igreja e vieram do mundo, para você entender melhor, para a mesma igreja. Então numa mesma igreja tinha gente que veio do mundo aprendendo a palavra pela pregação do evangelho de Cristo, o evangelho da graça. E tinha um outro público que já era da igreja, que veio da tradição judaica com seus costumes, preceitos, ritos, rituais, que se converteram ao cristianismo. Então tinha um choque cultural ali dentro daquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para alinhar então a igreja no propósito do evangelho. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, versículo 12, ele fala para toda a igreja: ei, é preciso mudar a forma de entender as coisas. Porque quando eu mudo a forma de entender, eu começo a agir segundo a forma que eu entendi. Porque eu vou agir segundo aquilo que eu acredito. Segundo aquilo que eu penso, então eu ajo. Então quando eu mudo a forma de entender, eu mudo o meu modo de agir. O próprio apóstolo Paulo falou: eu não entendo o meu modo de agir. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse está diante de mim todo dia. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Você é crente, não brinca de ser crente. Você está aqui porque quer Jesus e a salvação, amém ou não amém? Mas como eu, há coisas que durante os dias, ou o dia inteiro, ou todos os dias, ou algum momento do dia, se apresenta diante de nós, que você vê que não tem nada a ver com o princípio da palavra que você está seguindo, e você fica na guerra se você cede aquilo ou não cede aquilo. Não é assim? Mas você vai, ora, jejua, pede conselho ao seu líder de célula, pede conselho à sua líder de célula, pede conselho ao seu pastor, você pede oração ao intercessor, você vai para a escola dominical, você participa dos cultos da igreja, você participa dos treinamentos da igreja, você vai crescendo, você vai amadurecendo, glória a Deus, e isso vai transformando o teu caráter, vai mudando a tua mente, e então você vai começando a comportar de forma diferente. Hoje pela manhã,
Nós ouvimos alguns testemunhos aqui, né, de pessoas que falaram assim: a minha vida está sendo transformada pelo poder do ensino da palavra. Porque antes eu não me comportava assim, agora eu sei o que é ser servo, serva de Deus. E estou me esforçando para ser um discípulo de Cristo. Por quê? Porque a mente está transformando, não é isso, varô? Está tendo a metanoia, a transformação de entendimento está acontecendo. Só que há um problema na sociedade brasileira e mundo afora. O evangelho que tem sido oferecido não tem sido o evangelho de cruz. Como assim? Um evangelho de renúncia. Um evangelho de mudança de comportamento. Jesus falou para nós assim: venha como estás. É para vir do jeito que está. Um dia, e o contexto de um dia é hoje, ou 25 anos atrás. Esse tem 30 anos atrás, irmãos. Eu estou bom de memória, não estou não? Vocês ficam me chamando de velho, mas estou melhor que vocês na memória. Tem uns 30, 29 anos atrás, tinha um amigo, não me vejo há muitos anos. Ele falou assim, eu falei isso aqui algumas vezes: Gasparzinho, e me chamavam de Gasparzinho lá no trabalho, porque meu pai chamava Gaspar, José Carlos Gaspar. Então eles me chamavam de Gasparzinho, trabalhávamos na mesma empresa. Gasparzinho, o dia que eu parar de fumar, eu vou na sua igreja. Aí eu falei para ele assim: você nunca vai. Que isso que eu nunca vou fazer? Porque você está esperando se tornar um santo para ir para a igreja, sendo que é o contrário. Eu me santifico no processo do evangelho que é dentro da igreja. Jesus falou assim: vem como está. Glória a Deus, e todo mundo veio para cá como está. Aleluia, não é aleluia? Amém, não amém? Só que Deus falou assim: para me seguir é diferente, tem um processo de discipulado. E discipulado é cruz. Discipulado é abrir mão. Discipulado é cortar e matar a carne. Discipulado é mergulhar na palavra, nos princípios da palavra e começar a abrir mão de si. Eu via ontem uma entrevista na internet. E sem aqui falar de juízo de valor, se eu concordo ou não concordo, só vou falar do que de fato era. Irmãos, na década de 80, uma pessoa quando se convertia, ela começava a adquirir umas marcas que a identificavam como crente. A primeira coisa que a pessoa fazia era mudar o modo de vestir. Era quase que uma imposição da igreja. Quem é dessa época aí? Era quase que uma imposição da igreja. Agora tu é crente e não pode usar esse tipo de roupa. Agora você é crente e não pode usar esse tipo de maquiagem. Agora você é crente, você não pode usar esse tipo de bijuterias e joias. Agora você é crente, você não pode falar da forma que vem falando. Agora você é crente, não pode frequentar os lugares que você andava frequentando. Eu não estou aqui julgando se isso está certo ou está errado. Estou falando que era uma marca, que quando vinha que a pessoa estava convertida, essas marcas eram enxergadas na pessoa. Mais uma vez, não afirmo que concordo ou discordo. Estou falando como é que era. O mundo está modernizado, a gente está modernizando, a igreja está modernizada. E aí, muitos desses princípios, dessas marcas de transformação que identifica o crente na humanidade, no meio da sociedade, a gente abriu mão, ou a gente negociou. E a gente vê aí cantores sertanejos que cantam sofrência, que cantam músicas que embalam adultério e fornicação em motéis, dizendo-se cristãos e cantando as mesmas músicas. Na minha cabeça isso não cabe. Tiago capítulo 3, Jesus vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer: pode da mesma fonte jorrar água doce e água salobra? Não pode. Ou você produz frutos de arrependimento ou frutos de pecado. Cada capítulo 5, versículo 18 em diante, tem a obra da carne e o fruto do Espírito. Ou eu produzo segundo a minha carne que leva para a morte, ou eu produzo segundo o fruto do Espírito que me leva para a vida. Não tem negociação nisso. O evangelho ele continua sendo radical. E eu não estou falando de usar saia, calça comprida, maquiar, não maquiar, usar brinco, não usar brinco. Eu estou falando das marcas que te distinguem do mundo. No meio desse mundo, eles te olham e te enxergam como crente. Isso só vai acontecer se você transformar e não conformar. O livro de Gênesis vai dizer que Jacó significa ladrão, sem vergonha, trapaceiro, enganador, usurpador. Jacó significa isso. Ele tem um encontro com Deus num vale chamado Vale de Jaboque, o Val de Jaboque.
E ali ele tem um encontro com Deus. Ele e Deus face a face. E lutam a noite inteira. Ao raiar do dia, o sol nascendo, o anjo falou: deixa eu ir embora que o sol está nascendo. E Jacó falou assim: tu não vai enquanto tu não me abençoar. E continua a luta, até que o anjo tocou na coxa de Jacó e lhe rompeu o nervo. E Jacó, querido, passou a partir daquele momento, ele teve o nome. Qual é o seu nome? O anjo perguntou: é Jacó. E aí o anjo falou assim: como um príncipe prevalecer, lutaste, prevaleceste, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Ele deixou de ser o trapaceiro para ser príncipe do Senhor. E aí, depois daquele dia, Jacó começou a andar puxando da perna. Era uma marca. Quem olhasse Jacó passando lá na esquina, lá naquele piscinão, e olhasse por essa reta, aquele é Jacó. Como é que você sabe? Eu vejo a marca que Cristo fez nele. Eu vejo a marca que Deus fez nele. Ele não é mais o que era antes de encontrar com Deus no vale. Ele é um homem marcado por Deus. Quais são as marcas de transformação que Deus tem gerado na tua vida a partir do Evangelho? A Bíblia vai falar de Sansão no livro de Juízes. Sansão, ele era um nazireu. Desde o ventre materno, Deus o separou como nazireu. E quem era um nazireu, querido? Nazireu era um homem que era separado por Deus para julgar a causa do povo e libertar o povo da mão dos inimigos. O nazireu, ele tinha algumas obrigações. Ele tinha algumas questões que ele tinha, alguns comportamentos que ele tinha que ter. Assim como eu e você, depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, precisamos ter algumas ações, alguns comportamentos, algumas marcas. Uma das marcas, eu não vou entrar em todas elas, mas não cortar o cabelo, você sabe, era uma delas. Mas também não podia chegar perto de cadáver. Ele não podia se relacionar com mulheres que não eram judias. Mas uma das que você mais conhece é da história de Sansão, é o cabelo, que não podia ser cortado. E você conhece a história, porque leu na Bíblia, amém? Ou que pelo menos viu na série, na minissérie, na novela, não sei, em algum lugar. Quando o cabelo de Sansão foi raspado, a força dele foi embora. Pastor, a força estava no cabelo? Não, a força estava na marca. Porque assim como Jacó era visto mancando e entendiam como de Deus, o nazireu era reconhecido pelo cabelo comprido. Quem olhava Sansão passando, ainda que nunca o tivesse visto, aquele homem separado por Deus para um propósito. Por quê? Eu vejo a marca, era o cabelo comprido. Então quando nós temos a marca, todos nos reconhecem, só que cuidado, podem nos tirar essas marcas. E aí eu vejo um monte de crente que anda com marca do Evangelho, e daqui a pouco essa marca é roubada pelo feitiço do mundo. E muita gente que ministrava no altar, pregava, dançava, fazia tudo na igreja, hoje está completamente envolvida com o mundo, porque agora os olhos espirituais lhes foram arrancados, estão cegos espiritualmente, como foi Sansão. Pastor, o que eu faço? Continua orando, porque ali tem que haver arrependimento, como Sansão se arrependeu. E no meio do templo de Dagom ali, entre as duas colunas que sustentavam o templo, a Bíblia vai dizer que então ele orou: Senhor, apenas mais essa vez eu te peço, restitua o meu chamado, as minhas forças. Lá é o chamado aqui. E ele abraçou as colunas e derrubou o templo de Dagom. A Bíblia vai dizer que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Hebreus vai falar, Hebreus capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, tu vai ver o nome de Sansão lá. Ele cumpriu o chamado dele. Então aqueles que são transformados, eles cumprem o chamado. Só que há um problema, eu dizia, não cabe na minha cabeça então uma pessoa se dizer convertida e continuar cantando música que está embalando pecado em motéis, continuar cantando música que está embalando pecado na humanidade, continuar tendo o comportamento que tinha antes. Não é porque hoje eu cantei com uma banda de crente porque eu sou crente, que isso vai aliviar minha barra com Deus. Pode aliviar minha barra com os crentes contaminados pelo mundo, mas com Deus não dá para misturar água e óleo. Não dá para ser crente e falar de Jesus hoje e amanhã falar de coisas que não edificam a Deus. Não dá para ser crente na igreja no domingo e amanhã está na roda escarnecedor. Não dá!
Porque eu sou transformado ou eu sou conformado. Então, seguindo aqui no que eu anotei, existe uma diferença, porque o que marca a transformação é a conversão. Lembra que eu tenho falado disso aqui na igreja? O que marca a transformação é a minha conversão. E conversão é mudar de direção. A conversão me leva a um novo destino. A conversão muda o meu caminho. E mudando o meu caminho, muda meus relacionamentos. Muda o meu ambiente. Muda a minha posição. Como assim? Porque antes eu caminhava por esse caminho. Agora, nesse caminho, eu me relacionava com as pessoas, as coisas, os ambientes desse caminho. Só que eu encontrei Jesus e me converti. Converter é mudar de direção. Então agora eu me relaciono com as pessoas, com os ambientes e com as coisas desse caminho. E esse caminho me levava a um destino. Esse a outro completamente diferente. A conversão me leva para Jesus. A conversão me leva para o céu. Mas só acontece isso pela transformação do meu entendimento. Porque a gente que até trilha esse caminho, mas se relaciona com esse caminho. Tem gente que até trilha esse caminho, mas tem aliança com esse caminho. Obrigado, Varoa. Tem gente que até diz que vai chegar naquele caminho, mas o fruto, o resultado desse caminho vai roubar desse lugar e colocá-lo de volta aqui. Então, há uma diferença muito grande de conversão para afiliação, por exemplo. Porque tem gente que se converte, tem gente que se afilia. E se afilia, aqui eu estou usando o termo pejorativo, porque se for na letra mesmo, é tornar-se filho. Tornar-se filho é receber da herança do pai. Tornar-se filho é obedecer os preceitos do pai. Mas a afiliação que eu estou usando aqui é de maneira bem pejorativa. Porque conversão ou afiliação? Há pessoas que entram na igreja por afiliação. Há pessoas que caminham conosco aqui por afiliação, que deveria ser tornar-se filho, mas a gente começa a observar, não é isso que está acontecendo. Há pessoas que se dizem evangélicas aí na internet por afiliação, porque está virando até moda dizer que é crente, irmão. Tu vê atrizes por aí de novelas dizendo que tem célula. Tem um célula na minha casa. Eu frequento célula. E quando nós vamos na célula, aí apaga a luz. E a gente fica lá e canta e ora. A gente sente o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com a gente. Fala assim, mas como que você sente? E ele fala e nada muda. Ou é mentira ou você é desobediente. Continua indo para o inferno. Você percebe isso, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? Não adianta estar somente no ambiente que o Espírito Santo está. Tem que deixar ele mudar e obedecer a palavra dele. Isso é conversão, isso é metanoia, isso é mudança de mente. Mas tem gente que não deixa, não transforma, mas fica por afiliação. Torna-se crente por afiliação. E está escrito no rol de membro da igreja metodista de Deodoro, está escrito no rol de membro de uma igreja evangélica, e fala que é crente. Você pode ser até membro da igreja, mas será que você é membro do céu? Porque Jesus vai buscar a noiva dele, na noiva dele vai ter gente que é da igreja. Você entendeu isso? Vai ter gente que é da igreja. Isso quer dizer que não é toda a igreja. Porque só Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. Na verdade, ele vai saber quando vier buscar. Porque agora quem sabe é só Deus. Segundo o próprio Jesus nos ensinou. Só o Pai que sabe. Qual é o meu papel como pastor? Cuidar da noiva toda. Cuidar da igreja. Qual é o seu papel? Cuidar do povo. Então tem pessoas que se afiliam, tornam-se membro de uma associação por conveniência. Vamos pegar o nosso contexto atual. Estamos num tempo de política, eleição. Há pessoas que se tornaram candidatos e candidatas a cargos públicos e não tinham partido.
No nosso país, se não tiver um partido, não pode concorrer a eleição alguma. Eleição para cargos públicos, né? Então as pessoas precisam se afiliar aos partidos. Afiliar-se, literalmente, como eu disse e repito, é tornar-se filho. Então eu deveria me afiliar a tal partido, a tal partido, a tal partido, por me tornar filho daquele partido. Como assim? Eu concordo com as diretrizes, as regras, as disciplinas, a forma de pensar e de governo daquele partido. Aquilo, eu me identifico com eles, com aquelas regras, e eu então me torno filho daquele partido. Deveria ser assim. Mas não é. As pessoas arrumam um partido que os aceita para poder concorrer à eleição. E muitas vezes estão num partido do qual nem comungam da mesma ideia. Você já entendeu isso? Tem gente na igreja fazendo a mesma coisa. Eu sou da igreja. Tem gente que fala assim, não sou da igreja, que é teu pastor. Pastor Ricardo, eu nem conheço. Eu nunca consegui tocar na vida. Eu nunca consegui discipular. Eu nunca consegui tirar um carrapicho. E fala que é minha ovelha. Gente, eu sou pastor da comunidade, amém ou não amém? Se falou que e eu oro pela comunidade toda. Mas não está afiliada, não está transformada. Ela já veio como estava, ou não, não sei. Depende da necessidade de afiliação que ela tem. Mas ela não transformou a mente. Quando tu vai ver o dia a dia, a vida, a prática diária de viver, continua a mesma pessoa. Mequetrefe. Meia boca, mediano, medíocre. Eu não estou xingando, pode buscar no dicionário que tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Fique em paz. Não muda o comportamento. E não muda porque não consegue, não muda porque não quer. Não muda porque não entendeu a transformação. Porque uma coisa é você lutar contra o pecado e não conseguir romper. Para isso tem oração, para isso tem jejum, para isso tem liderança, para isso tem campanha, para isso tem seminário de libertação, para isso tem medicina para ajudar. E tem um monte de coisa para fazer. Agora tem gente que não muda porque não quer. Até pode, mas escolhe não fazer. Que é somente estar afiliado à igreja, afiliado à situação, para dizer que é do mesmo corpo. Querido, tu corre o risco de Jesus voltar agora e tu ficar. Por quê? Porque não houve conversão. A conversão muda de direção, leva a outro destino. Aqui em Romanos 12, 2, então, que nós lemos, né? O 1 e 2, mas no 2, eu disse que é MDT, fala assim, olha só, eu preciso me transformar e não me conformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, o que o apóstolo Paulo fala, não é para tomar forma, e conformar é tomar forma, é moldar, é conciliar. Conciliar é caminhar junto, querido. Não é assemelhar-se, não é aderir, não é consentir, não é admitir. Na verdade, conformar é moldar, conciliar, concordar, assemelhar, aderir, consentir, admitir. Ou seja, isso é conformar. O que o apóstolo Paulo fala? Então não se conforme com o mundo, ou seja, não admita o mundo como ele está. Não me ajuda aí, professora. Aderir, não. Adere não, é outra frase. Adira também não. Não adiu, obrigado, irmã. Não adira à forma do mundo. Mas eu tenho um monte de sinônimo aqui que eu vou usar. Obrigado, irmã. Eu não posso concordar com o mundo, eu não posso consentir com as coisas do mundo, ou seja, eu não posso achar que é normal o mundo do jeito que está, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Irmãos, pode ser comum, mas nunca será normal. Não é normal eu louvar o Senhor aqui e amanhã xingar. Não é normal eu orar ao Senhor aqui e amanhã amaldiçoar a outra pessoa. Não é normal eu declarar a palavra aqui e amanhã falar a palavra chula, xingar palavrão, contar piada de segunda, terceira e quartas intenções. Não é normal para o crente, não. O evangelho não é isso não, o evangelho é transformação. Hoje você tem a liberdade de não necessariamente ter que obrigatoriamente usar um saião, obrigatoriamente, não precisa, mas as pessoas precisam olhar para você e falar assim, lá vai um homem, a mulher de Deus. Sabe, juventude, a guerra que vocês passam na escola, para serem aceitos e aceitas, tem que se parecer com eles. Tem que falar como eles, ter o comportamento deles. Não é normal. Não é porque menina está beijando menina que você vai beijar menina.
Não é porque o homenzinho lá, o rapazinho, está meio esquisito que você vai se tornar esquisito. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e isso é o normal. Você não precisa se amoldar ao mundo para ser aceito. Se o mundo não te aceita, é porque você é cidadão do céu. Tu é embaixador de Cristo na terra. Aplauda Jesus. Ah, pastor, mas eu não sou aceito. Eu sofro bullying. Gente, lembra da pregação do Nando aqui? O João sofre bullying todo dia. O João é crente. O João é justo. O João é pequenininho. O João fala pra caramba. Na sala do João tem criança que é maior que eu, velho. E o que a gente ensina o João? Continua sendo o João de Jesus que você é. Gente, criança é engraçado que não tem filtro, né? Estava tendo prova, o João falou assim, hoje eu fui lá na coordenação. O que você foi fazer na coordenação? Meus colegas estavam colando, eu fui lá e contei. O senso de justiça da criança é sem filtro. Não é assim? Está errado. Eu vou levar quem de direito para corrigir o que é o erro. É certo, é o senso de justiça, que está ajustando ainda. Mas o princípio está lá. Pegou? Aí você vê nego fazendo um monte de coisa errada e finge que não viu. O irmão Wilson, psicólogo, ministrou sobre isso hoje de manhã. A gente não tem como ver e dizer que não viu. Se eu vi, eu me torno responsável. Se eu vi, eu já me tornei coparticipante. Se eu vir um irmão pecando, eu não vou ajudar esse irmão. Se eu vir um irmão errando, eu não vou ajudar esse irmão. Ah, não tem nada a ver com isso. Tem sim, se já é coparticipante. Se Deus mostrou para você, querido, é você que tem que ir lá fazer. Não dá para fingir que não viu. Não dá para fingir que não é com você. E precisamos muitas vezes tomar posições radicais, que vão nos comprometer. Mas é assim que é o mundo. Ou você é inimigo do mundo, ou você consente com a forma do mundo viver. E o que a gente vê um monte de crente hoje fazendo, se dizendo cristão, é assim mesmo. Só quando Jesus voltar, querido, mas você precisa proclamar Jesus, a justiça de Deus. E aí tu olha na televisão, olha na internet, tu olha nas igrejas. Irmãos, dá vergonha de dizer que tu também é crente. Irmãos, eu trabalhava num ambiente que tinha outros crentes. Tinha um outro pastor e a gente lá na guerra juntos. E tinha outros crentes lá que só Jesus na causa. Ao ponto de ouvir dizer assim, em você, eu não acredito não, eu acredito no Ricardo. Eu acredito no Diego. Você? Ó a vergonha. Ricardo sou eu, Diego é outro pastor, meu amigo, que muita gente aqui da igreja conhece. Agora você, se eles orarem, eu aceito. Você, nem põe a mão. Olha a vergonha. Só que a gente conseguiu, dentro daquele ambiente, mostrar a verdade. Porque para você mostrar que uma coisa está torta, você constrói uma certa do lado. Você precisa muitas vezes, não precisa nem falar, é só fazer. Faz o certo, que vai denunciar o errado. Só que você nem isso quer fazer, porque vai se comprometer. Vai se comprometer. Ah, Jesus se comprometeu tanto que morreu na cruz, querido. O crente tem que estar disposto. João Wesley falou assim, todo crente metodista tem que estar disposto a duas coisas. A pregar o evangelho e a morrer. Tem que estar disposto a essas duas coisas. Pregar o evangelho e morrer pelo evangelho. Ou você é crente radical a esse nível, ou você está aderindo ao mundo. Está conforme o mundo. Está conformado, tomou a forma do mundo. Tem coisas que o Espírito Santo está falando para você aí, que eu não posso falar daqui, mas o Espírito Santo está falando com você aí. Que você precisa mudar na sua vida. Não dá mais para fingir que está tudo bem, quando você sabe que está errado. Porque é só assim que nós temos 50 milhões de crentes nesse país, e o país está do jeito que está. Irmãos, a gente apostou a salvação do país em um presidente que começou a declarar princípios bíblicos, e a gente se apaixonou por ele por causa disso. Começou a falar de família, porque esse é um princípio básico da nossa casa, da igreja. Só que quando vai olhar para a família do cara, quantos casamentos ele já teve?
Qual fundamento ele tem para falar de família? E a igreja começou a achar que ele era a salvação. Salvação é Jesus. Quem tem autoridade para ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu, não é presidente algum, é a igreja. É a mudança da igreja, a mudança dos crentes. São os crentes se transformando em crente de verdade, em discípulo de Cristo de verdade, que muda a sociedade. Não é um governo, é a igreja. Você vai votar segundo os seus princípios, segundo o candidato que você tem simpatia. Vai lá, é o nosso dever cidadão fazer isso. Mas não pense que ele vai mudar o mundo. Quem muda o mundo é Jesus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Ai! $50 milhões de crentes. Esse 50 milhões de crentes parece a grande multidão, querido, que caminhava atrás de Jesus. O que eles queriam? A mão de Jesus. A mão de Jesus é o quê? Eu quero a bênção, eu quero a cura. Irmãos, aqui na nossa igreja não, e eu falo isso porque é verdade, você sabe que é. Todos os cultos na igreja aqui são cheios. Poucas vezes tivemos a igreja um pouco esvaziada. E aqui na igreja, a gente nunca fez a campanha da bênção. Campanha das portas. Não, meu irmão. Quando a gente faz vem aprender a ser crente. Venha ser transformado pelo poder do Espírito. Venha ser conformado segundo a palavra. Para te levar a entender o que é Evangelho. Evangelho não é ganhar, Evangelho é perder. Evangelho não é viver, Evangelho é morrer para você mesmo. E quando você morre para você mesmo, você vive para Jesus. Então o que é do céu é seu, e aí estão as bênçãos. Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos do Senhor, elas me seguirão e me encontrarão. Irmãos, eu oro por bênção? Claro, é bíblico, devo orar, devo ministrar cura, ministrar libertação, devo orar para Deus prover. Eu oro por minha casa, oro pela sua casa, é bíblico. Mas não é o meu princípio. O meu princípio é gastar a minha vida para Jesus. E aí tu vai numa igreja que tem campanha da bênção, chega lá numa quarta-feira, na terça, na segunda, a igreja está abarrotada. Aí quando o culto é de doutrina, de ensinamento, quando o culto não tem isso, a igreja está vazia. Por quê? Porque é assim que nós temos 50 milhões de crentes no nosso país, só estão atrás da bênção de Jesus e não se submete à cruz de Jesus. Aqui não. Aqui você vai ser confrontado o tempo inteiro, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, mas a gente quer se parecer com o que a Bíblia diz que a gente tem que ser. A gente acerta sempre? Não. A gente é referência muitas vezes? Não. Mas o que não podem dizer é que a gente não faz tentando acertar. A gente não está afiliado ao reino. Nós estamos transformados pelo reino. Aleluia. Então, conformar é assumir a forma do mundo. O apóstolo Paulo falou para essa igreja de Roma, que tinha essa guerra interna. Olha só, para com essas coisas do mundo. O que está no mundo não cabe na igreja. É a igreja que precisa ser sal da terra e luz do mundo, e não o mundo influenciando a igreja. E aí ele fala, é necessário transformar, e transformar a mente. Então transformar é alterar, é modificar, é mudar, é variar, é trocar, é mexer, é transfazer, é transverter, é reduzir, é converter. Então eu não posso tomar a forma do mundo, eu tenho que mudar tudo em mim, eu tenho que arrancar tudo de mim, eu tenho que deixar Deus fazer tudo diferente em mim. Não dá para eu ser crente e continuar a viver a vida que eu vinha vivendo. Não posso, não devo, não serei salvo, não verei o novo céu e a nova terra se eu continuar com a minha vidinha mequetrefe de crente. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. E por causa disso o mundo vai me odiar, vai te odiar. E cada vez que isso acontecer, dê um culto de ação de graças, porque tu é discípulo de Cristo na terra. Aplauda Jesus. Um dia,
Em outro lugar, uma pastora disse assim: Ricardo, ora por mim. Por quê, mulher de Deus? Porque descobriu-se aqui na cidade, através da conversão de uma ex-satanista, que há uma relação de nomes de pastores cuja igreja é do satanista, porque o satanista também tem uma igreja, tem um templo, ok? Estão jejuando e orando ao capiroto para derrubar os pastores, e o meu nome é o terceiro da lista. Falei, vamos marcar o culto de ação de graça. Que é isso? Tá abalando o inferno, tá incomodando, tá no caminho certo. Tu és sal da terra, tu é a luz do mundo, tá incomodando as trevas. É esse o caminho da igreja, é esse crente que você tem que ser. Eu não estou falando que você tem que ser rude, que você tem que ser grosso, não, estou falando que você tem que ser radicalmente contra o pecado, mas radicalmente apaixonado pelo pecador. Isso que Jesus fez. Eu não morro pelo seu pecado, eu morro por você, e levo o seu pecado na cruz comigo. Foi isso que ele fez. Então, se lá na escola nego começa, glória a Deus, eu estou no caminho certo. Continua teu caminho, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar. Daqui a pouco vão falar assim: dá para você orar por mim? Poxa, João, eu vejo que você tem um pai, tem mãe, você é tão diferente. Lá em casa, meu pai e minha mãe estão brigando, você pode orar por mim? Aí tu vai orar, meu filho. Pode chegar no canto, botar a mão na cabeça e orar. Vamos falar assim: o que você faz na igreja? Eu canto. Então vamos fazer um culto aqui? Você pode cantar? Você pode trazer uma palavra, aniversário da professora, você pode trazer uma palavra e orar pela professora? Isso vai começar a acontecer na sua vida, eu profetizo, em nome de Jesus. Porque esse fogo que está queimando nesse altar, que incendiou vocês aqui, essa geração que ainda tem lenha para queimar, vai queimar em todo lugar que estiver. Por quê? Porque não está conformado ao mundo, está transformado pela renovação da mente. E a transformação da mente é fruto de uma conversão que nos faz modificar a conduta. Então, quando minha mente é transformada, então eu mudo de direção. Eu entendo que aquele caminho tortuoso não é mais para mim, que aquela prática de pecado não é mais para mim, que aquela vontade da carne não pode prevalecer em mim. E eu começo a caminhar no caminho da conversão. Isso me leva a mudança de conduta, de comportamento. Até meu modo de falar muda. Pedro é o discípulo conhecido que andou sobre as águas. É o discípulo conhecido que cortou a orelha do soldado romano. O romano chamava Malco, o soldado romano. É o discípulo conhecido que negou Jesus 3 vezes. Depois o galo cantou depois da terceira vez. Não é assim? Só que Pedro, naquele momento que ele negou Jesus 3 vezes, ele é o único que permaneceu perto de Jesus, quando Jesus estava indo para a cruz. Todos os outros tinham fugido. Inclusive João, discípulo do amor, tinha metido o pé. Só Pedro ficou. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas para você que não tem assim um comportamento como você acha que deveria, mas pode ser que ele esteja mais perto de Jesus do que você. Porque são dessas marcas que eu estou falando hoje. E aí quando Pedro negou Jesus, uma das vezes a mulher falou assim: você é um deles? Ela falou: não sou. Ele falou assim: eu não sou. Ela disse assim: é sim, você fala igual a ele. Até o modo de falar se torna parecido com o de Jesus. Isso é transformação. Então não importa de onde e como você vem, importa o que você vai fazer a partir de agora. Porque quando tu vai olhar os 12 discípulos que Jesus chamou, gente, tinha judeu traidor ao seu povo que era publicano, cobrador de impostos. Tinha Zelote. Sabe quem era Zelote? Zelote, filho, era o cara da treta. Ele queria tomar o governo na faca, na espada. Tinha irmãos brigões, tinha gente que estava querendo passar a perna no outro. E Jesus chamou esses 12, que vieram de onde vieram, com a cultura que tinham, da forma que vieram, e os transformou nos anunciadores, os apóstolos, os enviados. Jesus te faz um enviado dele nessa terra, meu amado. E aí, para terminar, deixa eu ver, para terminar. A minha conduta, meu modo de vida, minha conduta só muda com novas crenças. Mas só tenho novas crenças a partir de novas experiências. Mas só tenho nova experiência a partir de uma conversão verdadeira e genuína. A minha experiência vai gerar fé.
E a minha fé vai me fazer como me comportar segundo a experiência que eu tive. E isso é transformação da mente, é isso que muda meu modo de viver. É isso que nos transforma. A minha transformação, como eu disse, é provada pelos meus frutos. E não por aquilo que eu digo. Mateus capítulo 7, versículo 16 diz, Jesus está dizendo, pelos frutos os conhecereis. Não adianta só, como eu falei que Pedro mudou o linguajar, mas quando vai olhar o testemunho dele, ele andava perto de Jesus. Tem gente que fala como crente, mas o testemunho não é de crente. Tem gente que se diz convertido, mas no dia a dia parece que não é. Parece o crente 007. Para você descobrir, tem que fazer uma investigação. Tem que chegar ao ponto das pessoas falarem assim, eu não quero ficar mais do teu lado não, só fala de Jesus. E também, cara, eu vou ficar do seu lado, porque você só fala de Jesus. Porque, querido, o que o crente faz? Ou ele atrai ou ele repele. O que a luz faz? A luz é Jesus. Jesus está em nós, nós somos luz. Sal da terra é luz do mundo. Ou a luz atrai ou a luz repele. Quem quer vir para a luz, João 13, 16 a 21, corre para a luz. Por quê? Porque quer mudar suas obras. Agora, quem não quer que as suas obras sejam reveladas, seu pecado seja exposto, corre da luz. João 3, 16 a 21. Querida, é para ser luz. Quem sentar do seu lado para caminhar contigo, é luz contigo. Quem fugir é trevas. Glória a Deus que foi embora. Porque é trevas. São trevas. O impacto da transformação genuína do Evangelho me leva à vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar aqui a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Só tem um modo, transformando a mente. Transformando a mente, eu acesso a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu posso estar até na igreja, eu posso vir para a campanha de oração, eu posso fazer a campanha no monte, eu posso fazer o jejum de 525 mil dias. Se não mudar a mente, eu não acesso a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado e pergunta, ei, você é transformado ou conformado? O crente de verdade, transformado, ele traz dentro de si uma angústia santa, um inconformismo. Como assim? Ele nunca está satisfeito com a conduta dele diante de Deus, e nunca está satisfeito com a conduta do corpo de Cristo diante de Deus. Um dia, na igreja, meu pastor, eu estou lá servindo a Deus e vendo muitas demandas na igreja, meu pastor tentando resolver as coisas, e o Espírito Santo falou comigo assim, só pode ajudar de uma forma. Eu como? Estando dentro. Irmão, só tem autoridade para falar quem está dentro. Quem está de fora e fala, está atacando pedra, e esquece que tem telhado de vidro. Só tem autoridade para falar quem está dentro. Deus falou assim, só pode falar se estiver dentro. Aí eu comecei a me envolver com a missão, para poder ajudar mais o meu pastor. E eu procurei meu pastor junto com a Nanda uma segunda-feira, na folga dele, na casa dele à noite, depois que eu cheguei ao trabalho, e falei, pastor, eu estou vendo tanta necessidade na igreja, eu já ajudo o Senhor, eu já era da intercessão, eu já era coordenador da escola dominical, do ensino, eu já era ministro de louvor, eu já era do MAAD, eu já era do apoio pastoral, eu fazia muita coisa na igreja. E eu falei, pastor, Deus está me incomodando que eu preciso te ajudar mais e melhor, e por isso eu quero fazer um seminário de teologia. E lá na cidade tem um seminário batista muito reconhecido, forma muitos pastores lá. Eu quero fazer esse seminário. Ele falou assim, não, você é metodista e você vai fazer a faculdade de teologia lá no Bennett. Irmãos, morava em Itaguaí. O Bennett é na Marquês de Abrantes, número 55, Flamengo. Não, é muito longe, eu não quero ser pastor, é só poder ajudar mais e tal. Não, você é pastor, você é metodista, você vai ao Bennett. E era presencial, lembra dessa época, né? Presencial de segunda a sexta, ainda tinha os créditos online. Trabalhava muito na empresa que eu trabalhava na igreja, já tinha um Pedrinho.
E aí nessa conversa, quem entra na sala para também visitar o pastor, que é o pastor João Satiro, que vai vir aqui quarta-feira. O pastor Adonias. Quem é o pastor Adonias? O meu primeiro pastor. Quando eu era criança, lá nos meus 10, 11 anos, quando eu fui para a igreja. E ele falou assim, aqui Adonias, o Ricardo está aqui com a Fernandinha, e o Ricardo está falando que vai fazer o seminário aqui na cidade, ele falou o nome do seminário lá. E aí ele falou assim, não, tu vai para o Bênus, porque tu é metodista, você vai ser pastor. Isso foi em 2002. Eu fiquei até 2005 lutando contra essa palavra. Tu vai ser pastor, tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. Porque eu via as coisas da maneira que estavam e não me conformava em elas estarem da maneira que estavam e precisava fazer mais. E esse inconformismo me trouxe aqui para pregar para você hoje. Não dá para você continuar vivendo da maneira que você vem vivendo. Você, juventude, você, igreja, você que está aí no portão aí me ouvindo, não dá para continuar vivendo da maneira que você vem vivendo. Nós precisamos transformar nossa mente todos os dias, o nosso comportamento. Não dá para ficar me afiliando com as trevas, não dá para fazer aliança com as trevas, não dá para fazer aliança com o pecado, não dá para eu vir me lavar no sangue do Cordeiro no domingo à noite, ou na quarta-feira, ou lá na sua célula, e no dia seguinte pular na lama de novo. Até quando ficarás nesse ciclo? E esse tema que Deus deu à rede de jovens para nós nessa noite é: você é transformado ou você é conformado? Os conformados não vão se importar com as coisas do jeito que estão, com o discurso medíocre de dizer que vai ser assim mesmo, no fim do tempo o amor se esfriaria, eu vou esperar Jesus voltar. Você está deitado eternamente em berço esplêndido. O inconformado, o que tem a mente transformada, que é inconformado, vai fazer até que Jesus volte, vai trabalhar para mudar a circunstância no seu redor. É hora de mudança de mente, de metanoia, de transformação, que nos leva a uma ação de Cristo na terra, que vai impactar a terra, que vai impactar a sua casa, que vai impactar a nossa igreja, que vai impactar a nossa comunidade. Não adianta essa igreja estar cheia de gente para lá, e a comunidade continuar do jeito que está. Não estamos fazendo cosquinha no inferno, temos que transformar a mente. Está na hora de ser crente de verdade, querido. Está na hora de abalarmos o inferno. Quando tu chegar no ambiente do inferno, tem que ficar desesperado que você chegou. O inimigo ele não pode ficar rindo da nossa cara. É hora de um posicionamento firme de transformação. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com aqueles que estão inconformados. Eu quero orar com aqueles e com aquelas que não querem mais viver da maneira que estão vivendo e não aceitam mais as coisas da maneira que estão. Eu quero orar por aqueles que querem se capacitar para mudar a história, sabe? Tem uma ilustração que fala que um corredor passava pela orla da praia todos os dias pela manhã correndo, e todos os dias ele via um garotinho na areia do mar, junto à água ali, quando a água ficava ali, naquela marola ali da água na praia, e o corredor corria na orla. E ele via todos os dias o garotinho agachava, pegava alguma coisa e jogava na água. Baixava, pegava alguma coisa e jogava na água. Baixava, pegava alguma coisa e jogava na água. Um dia ele parou de correr na orla e foi no garotinho e falou assim: menino, todo dia eu corro aqui na orla e todo dia eu vejo você aqui na beira do mar, abaixando, pegando alguma coisa, jogando no mar. O que você está fazendo? Não, moço, é que durante a noite a maré enche e o mar joga as estrelas do mar para a praia. E aí eu venho logo cedinho aqui, porque se o sol ficar quente e ela estiver aqui na areia, a estrela do mar vai morrer. Então eu venho cedinho, porque eu pego e jogo no mar, para que essas estrelas do mar não morram. Aí o rapaz que corria falou assim: menino, você não percebeu ainda que o que você faz não muda, não faz diferença nenhuma? Ele: como assim, moço? Enquanto você joga uma, o mar devolve centenas, até milhares. O que você faz
não está mudando em nada o mundo, não faz diferença nenhuma. Aí o menino abaixou, pegou mais uma estrela do mar, jogou, e falou assim: para essa aqui eu fiz diferença. Na vida de quem você está fazendo diferença? Você pode não conseguir mudar a tua casa toda, mas vai mudar a vida do teu marido, vai mudar a vida do teu filho. Você pode não conseguir mudar a tua rua toda, mas vai mudar a vida do seu vizinho, da sua vizinha. Tu pode não conseguir mudar o mundo inteiro, mas o mundo de alguém tu pode mudar. E você não se conformar com o mundo, mas ter a mente transformada, sabe? É a mente que não consegue ficar dormir em paz enquanto não fizer o que o Senhor mandou fazer. Tem que ficar queimando essa angústia que eu falei, uma angústia santa que não vai te deixar em paz até você fazer o que o Espírito está mandando você fazer. E se você não tem essa angústia santa dentro de você, querido, você não é transformado, só é conformado. É tão conformado que se aliancia às coisas mundanas. Só quem quer ser inconformado, quer ser transformado, ou quer ser mais transformado ainda, quer ser mais angustiado ainda. Só quem não quer mais se conformar com as coisas do jeito que estão. Vem aqui no altar que nós vamos orar por você.